E aí, turma, tranquilo? Acho que ninguém tem dúvida sobre a diferença entre um organismo vivo e um organismo morto, a diferença entre um rato e uma pedra. Entretanto, se você for questionado sobre o que é vida, a resposta não vem fácil. A definição de vida normalmente é contraditória e, entretanto, apesar da contradição, todos consideram que para um organismo ou para uma coisa ser considerada viva, é necessária uma independência bioquímica. O vídeo de hoje trata de parte dessa bioquímica. A gente vai falar sobre a importância da água e de moléculas biológicas, que a gente chama de macromoléculas, para a manutenção da atividade celular. Esse vídeo, no formato PowerPoint, está disponível no Google Drive, no link Material de Apoio dentro do Moodle. E ele é ainda parte do módulo 1 da disciplina Biologia Molecular e Celular. A gente vai tratar de forma bem panorâmica os aspectos importantes da água e das macromoléculas para as atividades celulares. Muito do que for falado aqui vai ser visto em profundidade nos cursos de Biologia, Histologia, Microbiologia e Genética. Em algumas situações, a gente vai retornar a esse assunto macromoléculas em particular em diferentes momentos durante o nosso curso. A célula é basicamente água e macromoléculas. Macromoléculas também podem ser chamadas de biomoléculas, é a mesma coisa. Elas são moléculas biológicas formadas por hidrogênio, carbono, muito carbono, oxigênio e nitrogênio. Existem 4 categorias de macromoléculas: os ácidos nucleicos, as proteínas, lipídios e carboidratos. E todas elas são polímeros. Isso é uma característica importante que a gente deve manter em mente. E só para ficar claro, água não é uma biomolécula. Aqui a gente tem a diferença entre os componentes químicos dos organismos vivos, em vermelho, representado pelo corpo humano, e a crosta terrestre, em azul. Então, no corpo humano, hidrogênio, carbono e oxigênio são os elementos químicos mais comuns. Isso pela grande quantidade de água que a maioria dos organismos vivos, isso é assim na espécie humana e nos outros organismos vivos também. Então, há muita água e muito carbono. Em contrapartida, na crosta terrestre eu tenho muito oxigênio e muito silício. Isso acontece principalmente porque muito desse silício está associado ao oxigênio na forma de silicatos. Existe muito alumínio também, e esse alumínio, inclusive, é tóxico para muitos organismos vivos. E percebe que não existe nenhum carbono na crosta terrestre. Então, os elementos oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio se combinam de diferentes maneiras e dão origem à água e às macromoléculas que sustentam a vida como a gente conhece no planeta Terra. Toda atividade celular depende desses elementos químicos para, de fato, acontecer. Aqui a gente tem um resumo, então, dos elementos mais comuns nos organismos vivos e na crosta terrestre. Na crosta, silício se destaca e nos animais, nos organismos vivos, carbono se destaca. Voltando para esse gráfico, veja que nitrogênio é abundante na célula, da mesma forma que carbono é abundante na célula. Mas na crosta, esses dois elementos ocorrem em quantidades muito pequenas. A atmosfera é riquíssima em nitrogênio. E a atmosfera também é muito rica em gás carbônico. A entrada de carbono e nitrogênio nos sistemas biológicos depende de 2 eventos. O primeiro deles é o processo de sequestro de nitrogênio por algumas bactérias e, posteriormente, o uso desse nitrogênio pelas plantas.
O outro processo é o de fotossíntese, que é o sequestro de carbono pelas plantas para a produção de energia. Então, de maneira bem simplificada, o ciclo do nitrogênio e o ciclo de carbono são os precursores, são os fornecedores de matéria-prima para as macromoléculas que constituem os sistemas vivos. Vamos começar a conversar um pouco então sobre essas macromoléculas. Essa projeção seguinte mostra exatamente aquilo que já foi falado anteriormente. Água e macromoléculas são os principais constituintes dos seres vivos. Isso é verdade para qualquer organismo que tenha vida, seja uma célula bacteriana ou um eucarioto. E essas macromoléculas são polímeros. Isso quer dizer que elas são constituídas por unidades menores ligadas através de diferentes tipos de ligações químicas. E essas unidades menores recebem o nome de monômeros. Se os monômeros que compõem a macromolécula são todos iguais, eu tenho um homopolímero. Se eles são diferentes, eu tenho um heteropolímero. Então, aqui nesse canto eu tenho as diferentes unidades fundamentais, os monômeros, que formam as diferentes macromoléculas. Então, os açúcares formam os diferentes carboidratos, ácidos graxos formam diferentes tipos de óleos, aminoácidos são os monômeros das proteínas e os nucleotídeos formam os ácidos nucleicos. Aqui embaixo a gente tem a mesma coisa, só que na macromolécula você tem ali o esquema da macromolécula mostrando que os monômeros são ligados entre si. Então a macromolécula passa a ser uma associação de monômeros. Diferentes monômeros, diferentes macromoléculas. Cada monômero dentro de cada macromolécula é ligado por um tipo de ligação química específico. Tá? A gente não vai entrar aqui em detalhes quais são as ligações químicas que estão presentes para a formação de diferentes macromoléculas. Isso vai ser visto, eu espero, lá na bioquímica. Nesse quadro a gente tem os diferentes papéis biológicos das macromoléculas. Então eu tenho ali DNA e RNA, são ácidos nucleicos, eu só tenho esses dois tipos de ácido nucleico. A função desses ácidos nucleicos no interior da célula é informacional. Só que essa atividade informacional também pode ser desempenhada por lipídios, polissacarídeos e proteínas. Normalmente, as macromoléculas elas não ficam sozinhas no interior da célula, não. Elas estão sempre associadas, formando, por exemplo, lipoproteínas, glicoproteínas. A cromatina é um exemplo interessante de associação entre macromoléculas. Você tem ali DNA complexado associado com proteínas, e é essa possibilidade de associação que faz que um lipídio, por exemplo, tenha atividade informacional. Os hormônios são um exemplo disso. Os diferentes tipos de sangue, o conhecido sistema BO, ele existe porque na membrana do eritrócito, a célula hemácia, tem diferentes açúcares. E esses açúcares estão ali e fazem parte do papel de reconhecimento celular. Então, você tem ali um polissacarídeo, um açúcar, com atividade informacional, mas ele não funciona dessa forma sozinho, ele está associado a proteínas também. A gente vai começar a falar dos ácidos nucleicos, então é um tipo de macromolécula. Existem apenas dois tipos de ácido nucleico no interior da célula. Se não é DNA, é RNA. A gente vai começar pelo DNA. A gente viu que a unidade básica de um ácido nucleico é o nucleotídeo. E o nucleotídeo tem uma estrutura química básica. Todo ele é composto por fósforo, um açúcar e uma base nitrogenada. Então, para não invadir a genética, vamos apresentar uma visão geral do que é esse nucleotídeo. Vamos começar pelo açúcar. O açúcar sempre é uma pentose, então é um açúcar que tem 5 carbonos.
Dependendo da pentose, se ela é classificada como desoxirribose, o ácido nucleico que eu estou me referindo é DNA. Se o açúcar é uma ribose, eu tenho então o RNA. A molécula de fósforo é comum para os dois tipos de ácidos nucleicos, não faz diferença. Na base nitrogenada tem uma coisa interessante. Dependendo da base nitrogenada, o nucleotídeo vai ganhar um nome. Então, as bases nitrogenadas que estão nos ácidos nucleicos podem ser de adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Existem outros tipos de nucleotídeos, mas eles não estão formando ácidos nucleicos. Isso vocês vão ver lá na bioquímica. E muitos desses nucleotídeos fazem parte do ciclo de Krebs, então é a parte energética da célula. Agora, em outras situações, por exemplo, ATP, adenosina trifosfato, eu poderia chamar de adenina trifosfato, é a mesma coisa. Então, ATP é uma molécula, é um nucleotídeo que faz tanto parte de um ácido nucleico como do metabolismo energético da célula. Então, nucleotídeos normalmente exercem papéis muito importantes no contexto bioquímico da célula. Existe uma classificação para as bases nitrogenadas, mas isso vai ficar também lá para a bioquímica. Elas podem ser classificadas como púricas e pirimídicas, não vamos nos preocupar com isso. Mas é bom a gente lembrar que uracila só está presente na molécula de RNA. Você não encontra uracila no DNA. Então, só para recordar, são as bases nitrogenadas que dão nome ao nucleotídeo e cada nucleotídeo é apresentado por uma letra. Então, o nucleotídeo de adenina é A, T de timina, C de citosina e assim por diante. E aqui sim uma coisa importante é a gente saber que a atividade informacional dos ácidos nucleicos ela é garantida pela complementariedade das bases. Então, existe uma relação complementar de uma base em relação à outra. Adenina sempre pareia com timina e citosina com guanina. Novamente, eu não vou entrar em detalhes aqui, não vou invadir lá a genética, a gente vai voltar a esse assunto quando estiver falando do núcleo da célula, mas esses processos de pareamento são importantes para a replicação e eles são importantes também para a transcrição. Então, a gente vai ver isso novamente lá na parte em que a gente vai estudar o núcleo da célula eucarionte. Então, para fechar, ácidos nucleicos, a gente tem que a complementariedade é importante para formar a estrutura da molécula de DNA, por exemplo. A complementariedade é extremamente importante para o processo de replicação. Então, o DNA forma mais DNA e esse processo depende da complementariedade das bases. O processo de transcrição, que é a produção de RNA pelo DNA, também depende da complementariedade das bases. E continuando, o processo de tradução, que é a produção de proteínas, o início da produção das proteínas, ela também depende da complementariedade. Aqui eu acho que vale a pena a gente parar um pouco para prestar atenção numa coisa. Se eu estou pensando em replicação e transcrição, eu estou pensando em ácido nucleico produzindo mais ácido nucleico. E as unidades de construção desses ácidos nucleicos são nucleotídeos. Agora, existe uma relação muito estreita entre ácido nucleico e proteína. Ácido nucleico controla a produção de proteína e, por sua vez, proteínas controlam a produção de ácidos nucleicos. O que acontece ali entre a transcrição e a tradução? Dá uma olhada aqui na transcrição. Eu tenho nucleotídeos, que são usados para formar a molécula de RNA. E quando ocorre a leitura desse RNA para a produção de proteína, eu tenho outros monômeros que são adicionados, são os aminoácidos. Eles são os, vamos chamar de construtores da cadeia
da cadeia polipeptídica. Então, por isso que esse processo recebe o nome de tradução. A gente para de falar, vamos imaginar desse jeito, a língua dos nucleotídeos e passa a falar a língua dos aminoácidos. Aminoácido está ligado, então, a proteínas e nucleotídeo está ligado a ácidos nucleicos. Pô, já foi uma quantidade grande de informação, né? Vamos fazer uma pausa para ver um trecho de um filme. Depois a gente volta. They're inside. Harry Neo. Check him. He's gone. Goodbye, Mr. Anderson. Now get up. No. How? He is the one. Legal, né? Bom, Matrix é um filme que o pessoal usa para ensinar filosofia, religião, enfim. Eu uso para ensinar genética molecular e, no caso de vocês, falar um pouco sobre proteína. Vocês viram que o mocinho do filme morre, como era esperado, ele tinha que morrer, e renasce. E quando ele renasce, ele passa a ver o mundo em que ele está inserido como ele realmente é. O mundo em código binário, já que ele está inserido dentro de uma simulação de computador. E se a gente pudesse ver o mundo biológico como ele realmente é, o que será que a gente veria?
eu tenho a impressão que a gente ia enxergar blocos e blocos e blocos de proteína. A organização dessas proteínas depende de energia, a gente vai tratar disso lá na energética celular. Mas toda a atividade biológica, toda a função para construção e desmontagem de moléculas no interior da célula acontece mediada por proteína. Os processos de multiplicação celular são dependentes de proteína. Agora, a coisa é extremamente interessante e complexa, porque a própria produção de proteína depende da existência de uma proteína, que coordena a forma como o DNA é lido, que coordena a forma como o RNA posteriormente é lido. Então, ácido nucleico e proteínas trabalham em conjunto para a manutenção das estruturas celulares. Agora, tudo isso só funciona plenamente, funciona de forma harmônica, em homeostase, se energia é colocada no sistema. Tá? Então, agora vamos continuar a nossa conversa sobre macromoléculas. No interior da célula, praticamente toda atividade de síntese é controlada por proteínas. Além disso, proteínas têm um papel estrutural, enfim, praticamente todo mundo biológico é moldado por proteínas. Então esse quadro está aí por uma única razão, vocês têm ele também no livro-texto. Mas repara que toda proteína ela tem uma atividade, e essa atividade, para indicar que é feita por uma proteína, tem o sufixo ase. Então, por exemplo, a ATPase é uma enzima que quebra a molécula de ATP. A quebra aí é chamada de hidrólise. Polimerase é uma enzima que polimeriza. RNA polimerase, DNA polimerase são exemplos. Então, as unidades básicas formadoras de proteínas são os aminoácidos. Então, são os monômeros que dão origem às cadeias polipeptídicas. Existem 20 aminoácidos e eles são classificados entre essenciais e não essenciais. Isso vai ficar lá para bioquímica. Todo aminoácido tem um radical e uma estrutura que muda. Isso também não vou tratar aqui na biologia molecular e celular, não. Tá? Mas como você tem 20 aminoácidos diferentes formando proteínas, as proteínas são então heteropolímeros. Essa é uma informação interessante nesse momento. Então, cadeias de aminoácidos são chamadas de cadeias polipeptídicas se elas derem origem ou se elas forem formadas por um grande número de aminoácidos, 200, 300, 400, 500. E essa é a estrutura primária de toda proteína. Cadeias menores de aminoácidos são chamadas de oligopeptídeos. E essas cadeias têm até 20, no máximo 30 aminoácidos. Vamos voltar para essa tabela de aminoácido para ver duas coisas. A primeira, se você olhar para ela, você vai ver que todo aminoácido está com uma letra L na frente e depois tem o nome dele. Todo aminoácido existe em duas formas na natureza, L e D. Nos organismos vivos, a forma que predomina é a L. Vou deixar para o professor de bioquímica para contar essa história para vocês. Outra coisa é que o nome de todo aminoácido é abreviado por 3 letras. Essa abreviatura é uma das formas de se abreviar o nome de aminoácido. Então, por exemplo, metionina é abreviado por MET. Prolina, PRO. Mas existem outras maneiras. Essa é a mais usual. Agora vamos aproveitar que o curso de vocês tem um componente zootécnico bastante forte e vamos dar uma olhada em um aminoácido em particular. Vamos olhar aqui para a metionina. A gente falou que aminoácido forma uma cadeia polipeptídica e essa cadeia então é a estrutura primária de toda proteína. E não existe cadeia polipeptídica que não se inicie por metionina. Então o primeiro aminoácido que é colocado em toda a cadeia polipeptídica é metionina. Bom, e o que eu tenho a ver com isso, se eu sou veterinário? O negócio é o seguinte, vocês vão formular ração de vez em quando. E não adianta você formular rações pobres em metionina,
Porque se o animal estiver com deficiência de metionina, não interessa a quantidade de proteína que a ração tenha, ela não vai ser metabolizada. O professor lá de ruminantes, o professor que trata de criação de animal, formulação de ração, deve falar com vocês sobre isso com mais detalhes. Mas já fica a dica. Bom, aqui está uma outra história já conhecida de vocês desde o ensino médio. É aquela que diz que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Essa história completa, para aqueles que precisam relembrar, infelizmente, ou felizmente para mim, não vou ter que contar aqui na biologia molecular e celular também, vai ficar para o professor de bioquímica. Mas dá para a gente falar que, havendo enzima, a quantidade de energia requerida para a reação acontecer é menor, e com isso a reação acontece mais rápido. A gente já falou de ácidos nucleicos, já falou de proteínas, agora a gente vai para os açúcares. Em muitos textos, os açúcares são referidos como polissacarídeos ou carboidratos, e a molécula modelo normalmente é a molécula de glicose. Essa molécula de glicose é extremamente importante para o metabolismo celular, e a gente vai voltar a falar dela lá quando estiver estudando energética celular. Então, uma das classificações dos carboidratos, é assim que eu vou me referir aos açúcares, é baseada no número de unidades, então número de monômeros que compõem a cadeia de carboidrato. Se tiver apenas uma molécula, monossacarídeo, duas de, mais do que 10 polissacarídeos. Como exemplo de disacarídeo eu tenho a sacarose, que é composta por glicose e frutose. E celulose é o principal exemplo, um dos exemplos de polissacarídeo. Amido e quitina também são exemplos de polissacarídeo. Celulose é, sem dúvida, o polissacarídeo mais abundante na Terra. Então, olhando novamente para esse quadro, a gente vê as funções dos carboidratos. Energética, a gente vai voltar a falar sobre ela. Estrutural, celulose é um exemplo de carboidrato estrutural. Informacional está relacionado, em alguns casos, com o processo de reconhecimento celular, onde ocorre um complexo entre proteínas e carboidratos, por exemplo. E chegamos nos lipídios. Lipídios compõem uma classe de macromoléculas interessante, porque eu não tenho monômeros formando lipídios, diferente do que acontece com os açúcares, as proteínas e os ácidos nucleicos. Então, se uma substância orgânica não tem uma classificação precisa, normalmente ela vai ser colocada dentro desse grupo chamado de lipídios. Então, os lipídios agregam uma quantidade grande de compostos orgânicos insolúveis em água, mas extremamente diversos. São exemplos de lipídios, óleos, gorduras, terpenos, esteroides, e a grande maioria, quando hidrolisado, fornece ácido graxo. Mas isso não faz dos lipídios um polímero. Então, os ácidos graxos, de fato, não se constituem monômeros. A gama de funções biológicas exercidas pelos lipídios é enorme. Você tem lipídios participando da composição de vitaminas, você tem lipídios participando da produção de venenos, o funcionamento do pulmão, por exemplo, depende da existência de lipídios. Lipídios são uma reserva energética importante e uma das principais funções do lipídio é participar da constituição das membranas celulares. Isso também vai ser visto brevemente com um pouco mais de detalhes. Então, nas células, os lipídios podem ser de reserva ou estrutural. Não está listado aí, eles são informacionais também. Você tem associação de lipídios com proteínas, isso faz com que a molécula ganhe atividade informacional. Exemplos são vários hormônios, mas agora vamos dar alguns exemplos de lipídios de reserva.
Então, o principal exemplo de lipídio reserva são as gorduras, cuja quebra produz energia. Então você tem ali o triglicerídeo, que é hidrolisado, e essa quebra da molécula de triglicerídeo libera uma quantidade muito grande de energia. Isso também vai ser visto quando a gente estiver tratando de energética celular. Todo triglicerídeo que você come em excesso, por exemplo, na bisteca, na picanha, ele vai para células especiais, ele é estocado em células especiais chamadas de adipócitos. Interessante que o número de adipócitos que a gente tem no corpo é mais ou menos constante ao longo da vida. O que acontece é que se há excesso de triglicerídeo, eles aumentam de volume, você está gordinho. Se há falta de triglicerídeo ou a quantidade é adequada, ele diminui de volume, o adipócito diminui de volume e você está magrinho. O excesso de triglicerídeos também favorece a formação excessiva de colesterol. O colesterol é extremamente importante para dar elasticidade às veias e artérias, mas em excesso ele acaba formando depósitos, com todas as consequências que vocês já conhecem. Vale mencionar que o colesterol, além de participar da estrutura da parede de veias e artérias, ele também é um componente importante de esteroides, por exemplo, a testosterona. Aqui alguns exemplos de lipídios estruturais. Os fosfolipídios são os constituintes das membranas celulares e eles são formados por duas cadeias de ácidos graxos associada a uma molécula de fosfato. Os lipídios que constituem a massa cefálica também são um exemplo de lipídio estrutural, só que esses estão associados a açúcar. Esses são apenas alguns exemplos, no livro existe uma série de outros. Deem uma olhada lá. Para esse vídeo não ficar muito longo, a continuação dele, com o tema água, vem num próximo. Até mais!